Muito boa tarde. Gente, pessoal, eu agora há pouco o vizinho estava falando que eu acredito nele porque como ele, ele deve ter visto na televisão, provavelmente deve ter visto na internet também. Eu não vi, até porque eu não tenho estômago para assistir. Eu tanto não tenho estômago para assistir na televisão, como também não tenho estômago para ver na internet. Se eu ver, provavelmente eu vou perder a estribeira e vou falar coisa que não deve. Isso é quase certeza. Não tenho estômago e nem paciência. Bom, mas vamos lá. O esquema é o seguinte: a- parece que tem um vídeo circulando aí, eu não vi, conforme eu falei, volto a repetir. Eu não tenho paciência para ver. Aliás, se eu ver esse vídeo aqui, provavelmente eu vou passar direto porque eu não tenho estômago. Que parece que o Flávio Bolsonaro queria acertar a mão na fuça de um deputado aí, um deputado velho até, inclusive ele é idoso. Pois é. Porque ele simplesmente ele disse que a facada do Bolsonaro foi uma farsa. Bom, esse assunto eu acho que já era para ter esquecido, né? Porque a impressão que fica é que essa viagem ela foi ressuscitada para meio que maquiar as coisas, né? Tipo, tipo assim, você ressuscita defunto da cova. É um defunto que você sabe que já está morto, enterrado, que não vai voltar à vida. Mas mesmo assim você insiste, por quê? Para você poder espalhar uma cortina de fumaça para esconder algo pior, que está visível e estampado na cara de todo mundo, que vai dar merda com certeza. Isso aí é inegável. Mas aí você vem com isso para meio que entrar numa defensiva. Mas a verdade é o seguinte: eu vou fazer uma pergunta aqui que ela vale para ele e para você, que tem o mesmo pensamento que ele. Que enche o peito para dizer que aquela facada foi uma farsa. Pelo jeito você deve ter muita certeza disso, né? Assim como ele também tem. Então a pergunta vale para vocês dois. Para ele e para você. Não, eu sei que tem gente aqui fora que tem o mesmo pensamento. Que diz com toda certeza, afirma com todas as letras, que aquela facada foi uma farsa. Aí, do Tarcísio é o mesmo exemplo aí. É o mesmo exemplo. Mas já nós chega aí. Vamos primeiro essa parte aqui. Bom, vamos lá. Aí eu faço a pergunta. Para ele e para você. Não, porque se esse deputado está pensando que ele vai desperrar essa merda lá e ninguém vai questionar, que não vai ficar assim não. Que, que, né? Que ninguém vai questionar e ninguém vai indagar. Vai sim. Vai sim, sabe por quê? Porque ele não é o dono da verdade. Ele não estava lá. E mesmo que tivesse, ele teria que ter um olho biônico para simplesmente olhar para a cara dos dois, dos envolvidos, tanto da vítima como do assassino, e sacar na hora que aquilo ali foi armado, que aquilo ali foi uma farsa. Aí então lá vai a pergunta aí. Pergunta básica. Pergunta que cai na primeira série. Né? Na primeira série. É, 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 que qualquer criança de primeira série sabe. Lá vai a pergunta. Para ele e para você. Tá preparado aí? Então vamos lá. Perguntando. Se foi armação, se ele armou, se ele contratou o assassino para fingir,
que ia matar ele. Aí como é que ele paga o meliante para executar a tarefa? E esquece do principal, que é colocar colete de prova de bala. Não, porque se for a ação dele, ele não poderia entrar de peito aberto, só de camisa. Ele teria que colocar um colete de prova de bala para se precaver contra isso. E, no entanto, não fez. Tanto que não fez, que o colete de prova de bala dele foi o baço dele. Foi o baço dele, o intestino dele. Até hoje, esse homem tem que ficar procurando médico em São Paulo para fazer consulta periódica sobre isso. Andou 6 meses com a bolsa carregada do lado. Aí depois que foi tirar essa bolsa. E de vez em quando tem que passar pelo médico lá no Sírio-Libanês, que parece que é lá que ele vai, para fazer retorno. Se foi uma farsa, para que tudo isso? Não precisa. E outra coisa, solta o homem também. O homem não fez nada aí. Ele é um ator, né? Porque foi uma farsa, então tá preso por quê? Aí o que acontece? Por que essa pergunta tem que ser feita? Não é simplesmente assim, despejar lá, que nem ele falou lá e ficar por isso mesmo, não. E ainda se acha o gostoso de ameaçar de processar. Não, é o contrário. Quem vai processar o senhor, seu deputado, é o Bolsonaro, o Flávio Bolsonaro. Ele vai te processar. Por calúnia e difamação. Né? Porque às vezes ele tentou te pegar porque ele perdeu a paciência. Talvez ele queria te dar um tapa na orelha para ver se o seu cérebro chega no lugar para você parar de viajar. Para ver se você volta pra terra. Porque não tem cabimento daí desse. Falar uma coisa dessa. Porque já que você falou isso e garantiu, então você deve saber da história, né? Então você tem que explicar pra gente. Não só você, mas gente que tá aqui fora também que tem o mesmo pensamento. Que garante com toda certeza que lá foi forjado. Que tem certeza que a pessoa falou, a água parou. Contar pra gente aqui como é, o que esse homem estava fazendo lá no meio do povo, sem colete de bala, se ele armou tudo para que pudesse acontecer. Agora vamos para o Tarcísio. Um belo dia, o Tarcísio resolveu ir para Teresópolis, fazer uma campanha política lá, e coisa e tal. E aí aconteceu aquele tiroteio. Pois é. O engraçadinho do Felipe Neto falou que foi armado, né? Pelo jeito o Felipe Neto estava lá, né? Ele viu. Ele teve contato com os atiradores. Os atiradores contou pra ele que era tudo forjado. Aí outro exemplo esquisito. Que a pessoa fala, mas não pensa 2 vezes para poder falar. Porque teria que falar, não, gente, eu vou estudar um negócio aqui, eu tô comentando, quero falar um trem aqui, mas se eu falar que foi armação, eu vou ter que explicar o que esse homem estava fazendo lá com aquela camisa branca, sem nada por baixo, para evitar de levar uma bala no peito e morrer. Então, aí você vai raciocinar, você não vai falar. Mas como não raciocina, aí fala, né? Aí é óbvio, né? Porque quem não pensa vomita merda mesmo. Porque, veja bem, ó, é só parar para indagar. Viu o que eu falei para vocês aquele dia? Que é fácil derrubar essas pessoas no argumento. E o difícil é aguentar o mimimi. Então, não, o Flávio Bolsonaro não indagou o velho para ele explicar isso aí, porque ele não teve paciência. Quando ele falou aquilo, ele perdeu a cabeça e foi para cima dele. Aí precisou juntar os deputados tudo para segurar. Até o Nilson Ferreira estava no meio, teve que né, ajudar a segurar ele. Até o Nilson Ferreira entrou no meio para ajudar a segurar, para ele não bater no velho. Porque senão aí o feiticeiro virar contra o feiticeiro, porque a gente sabe muito bem como funciona. Essa desgraça dessa carniça, na maioria das vezes, eles estão errados. Mas eles não admitem o erro. E aí quando eles sofrem um tapaço, sofrem uma agressão, não, e olha que ele nem apanhou. Ele nem apanhou e ele já ameaçou de processar.
Mas só que aí, como se diz, quem vai ser processado é ele, por calúnia de difamação. Porque isso é uma calúnia. Pois é, e aí o que acontece? Voltando para a história do Tarcísio. É a mesma coisa. Como que o Tarcísio contrata os capangas? Aí já tem que chamar de capanga já de uma vez. Pra atirar lá, pra tentar acertar ele. Né, que foi um atentado. E aí, ele esquece de colocar o principal, que é o colete de prova de bala. Estranho, né? Não é esquisito? Mas essa pergunta o Felipe Neto não faz, né? Porque o negócio do Felipe Neto, porque o Felipe Neto ele é o dono da verdade. Ele falou, água parou. Ele é igual o André Janones. O André Janones, inclusive, confessou na cara dura que espalha fake news a hora que ele quiser. Que ele espalha, inclusive ele não assume. Ele fala, não, eu ouvi falar. Não sou eu que estou dizendo, não, gente. Me falaram. Me contaram aqui no meu ouvido aqui. Não vou dizer a fonte também, de onde eu sei. E aí eu só estou espalhando, passando para frente o que me falaram para vocês. Foi isso que ele falou. Tem vídeo dele falando aí, ó, admitindo isso daí. Ele não admite com toda precisão que foi ele que espalhou. Ele disse que alguém falou para ele. Ou então eu ouvi falar, sabe aquela história? Isso pra mim não é notícia, pra mim é fofoca. É fofoca. É quando tem duas barraqueiras brigando na rua e você não sabe nada que aconteceu, você só vê a briga. Aí você sai esparramando pra todo mundo que as duas estavam brigando, que uma xingando a outra de puta, de biscate, vadia, vagabunda, sendo que você não ouviu nada, que você estava de longe. E os caras estavam brigando por causa de homem. Simples assim. Você deduziu. Você não estava lá para escutar o barraco, para ver ela xingar, falar. Eu vou te mostrar como é que você pega a marido da outra. Eu vou te dar uma surra, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo outro. Você não estava lá. Você só viu a briga de longe. Você não escutou os palavrão, você não escutou o porquê da briga. Você não está apto para dar o veredito. Mas aí simplesmente você sai inventando. É assim que o André Janones age. Não sou eu que estou dizendo. Eu vi ele falando no vídeo. Tem vídeo dele circulando aí. Procura aí. Dá uma procurada aí que você vai achar. Se por acaso você estiver duvidando da minha pessoa. Certo? Então é isso aí. Então, é uma pergunta muito simples. Uma pergunta que um aluno de primeira série sabe. Porque se você arma, veja bem o caso da Cristina Kirchner, foi armado também. Aquilo lá sim é um ator. Aquilo lá sim foi forjado. Nenhum dos dois atentados que aconteceu aqui no Brasil foi forjado. Os assassinos eram assassinos de verdade. Lá na Argentina, em Buenos Aires, o cara era um ator. A Cristina simplesmente pagou ele para poder forjar. Que ia matar ela, para ela escapar da prisão, porque ela estava com a prisão decretada em 7 dias. Porque lá por isso não tem escapatória de prisão, não. Não aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil, o político faz coisa errada, tem um foro privilegiado para proteger ele. É preciso ele sair do cargo primeiro para depois ele ser preso. Lá não. Lá vai preso mesmo estando no cargo. Porque não tem o foro privilegiado. Então ela já estava com a prisão decretada, em 7 dias. Aí para tentar pôr uma cortina de fumaça ali, para desviar a atenção da polícia, porque aí eles iam ter uma tentativa de homicídio para investigar. E aí eles iam perder tempo com isso daí e largar de mão dela. E esquecer que ela cometeu o crime e que a prisão dela já estava decretada pelo juiz. E que tinha que ser cumprida, né? Então eles esqueceram desse assunto. Foi forjado. Tanto que foi forjado que o cara pegou ela de queima-bucha. Você sabe o que é queima-bucha? O que é queima-bucha? Não, se você não souber, não adianta. Queima-bucha queima-roupa. Queima-roupa, ó. A pessoa põe a arma aqui, ó, em você, puxa e mesmo assim dá erro o tiro. E aí ele levou no pescoço dela e mesmo assim ele errou. Ele errou o tiro. Por quê? Porque não era atirador, era um ator. E aí foi preso. Mas a prisão também dele também é migué. É migué. Sabe aquela história quando... há poucos dias atrás aí o Daniel Varenga mostrou um vídeo aqui
de um cara que foi preso, no YouTube. O YouTube caiu da besteira de gravar uma cena de rua, de polícia caçando ladrão. Aí isso que era um... Como é que fala? Polícia caçando ladrão não, era uma tentativa de assalto. Que é a coisa mais comum de acontecer no Brasil. De você sair na porta e presenciar um assalto. Uma pessoa sendo assaltada. E aí, as pessoas confundiram. Porque, veja bem, ele, para poder gravar esse vídeo, primeiro, ele teria que comunicar à polícia, queria fazer isso, e pedir para a polícia já estar sabendo, e avisar os vizinhos daquela redondeza, daquela rua, que aquilo tudo ali era uma encenação, que a arma nem de verdade é, e eles iam gravar um vídeo para pôr no canal. Resultado, os vizinhos achou que era assalto de verdade, chamou a polícia. E a polícia veio com arma de verdade e prendeu os assaltantes de mentira. Foi isso que aconteceu. Então, é exatamente a história lá do rapaz. Os caras daqui, o YouTube, mas a sua equipe tá preso, né? Tá preso aqui do assalto mentiroso, né? Que era uma encenação apenas para gravar um vídeo, para pôr no canal. Enquanto que lá em Buenos Aires, o cidadão também está preso por um atentado falso. Só que um atentado falso que aparentemente é real. Porque foi com arma de verdade, né? Inclusive o tiro disparou, mas o cara é tão preparado, ele é tão preparado para fazer esse tipo de coisa que ele errou. De queima-roupa ele errou. Ou seja, ele não é assassino. Foi tudo forjado para evitar a prisão. Porque em 7 dias a prisão dela ia acontecer, estava decretada. Isso é fato. Então não, lá sim foi forjado. Aqui não. Mas aí pro velhote aí e o Felipe Neto, né? Aliás, o Felipe Neto, que é dama de gostoso, que é o seu dono da verdade, tem um defeito muito ruim de ficar xingando os outros. É muito valente, mas no entanto fica lá cercado dentro do apartamento, lá no condomínio onde ele mora, cercado de segurança. Ele não é capaz de ir na praia para jogar uma pelada, né? Um futebol de praia, né? Ou um vôlei de praia, que quiser. Ele não é capaz de ir na praia jogar pelada ou jogar um vôlei. Vôlei de praia, né? Sem aqueles capangas do lado. Porque é de tanto ele ficar falando merda na internet. Porque ele fica xingando os outros de tudo é nome pesado, ofendendo com palavras muito pesadas. Porque ele se acha o dono da verdade. E aí, porque ele espalha mentira e quer que a mentira seja verdade. E aí, se você confrontar, ele te xinga. E é assim que acontece. Ele é o sujeito que mais cancela pessoas na internet aqui no Brasil. Se existe um cancelador de pessoas no Twitter e no Instagram, o Felipe Neto é um deles. É danado para cancelar, porque o cara não aceita confronto de maneira alguma. Não tem como você, para conversar com ele, a sua ideia tem que casar lá dele. Se você fugir isso aqui, ó. Fugir isso aqui, ó. Isso. Não precisa muito, ó. Você desceu isso aqui. Que seja. Ó, você desceu isso, ó. Pode, isso. Você desceu isso. De alinhamento com ele. Olha lá, não tá dando pra ver aqui? Olha lá, ó. Tá vendo? Tá vendo aí? Desceu isso de alinhamento contra ele, você já é cancelado. Não tem desculpa, não tem conversa, ele já te cancela e ponto final, ponto acabou. E pronto, acabou. Certo? Então mas o que acontece? Mas por que ele comporta dessa forma? Ele é muito valente.
de lá de trás do computador, ou atrás do celular, né? Ele é assim, ele é muito valente atrás do computador, atrás ou atrás do iPhone, mas dentro do apartamento dele, lá debaixo do ar-condicionado, cercado de segurança. E quando sai pra rua, vai lá pra praia, vai com os capangas atrás dele, para proteger ele de qualquer agressão que ele venha sofrer. De alguém que já tá com o saco cheio, o saco criando uma hernia, de tanto ser atacado por ele. E aí, então é isso. Entendeu agora? Como é que é o esquema? Então, para ter forjado isso daí, ambos teriam que estar preparados para isso. Não, porque se foi eles que armaram, que não faz o menor sentido. É só você parar para pensar. Não precisa ser muito inteligente. O problema é que nós temos muito idiota aqui no Brasil. E uma vez sendo idiota, não pensa. Mas se você usar um pouquinho do raciocínio, você vai ver que não tem lógica. Uma pessoa contratar um capanga para fazer um serviço sujo contra ele, e ele não colocar o artefato principal, que é o colete de prova de bala. Não, e no caso do Tarcísio, tem um agravante maior ainda. Que o segurança matou o cara. Pensa bem. O segurança matou. Ou seja, é uma incoerência muito grande, né? Porque se foi armado, aí contratou atores para fingir, teria que avisar o segurança. Fala, não reage não, que não é atirador, viu, gente? Não reage que não é atirador. Isso aí são homens que estão amando meu pra forjar um atentado contra a minha pessoa aqui. Não atira não. Essas armas aí nem de verdade é. Então uma coisa que não tem sentido. Não precisa ser muito inteligente para sacar isso. É. O problema, sabe o que é o problema? O problema é que tem muito idiota que acredita nessas asneiras. É porque a pessoa que fala isso, ela é muito. Ela é formada. Às vezes é um jornalista, é um especialista, é um advogado, é um deputado, um cantor, né? Que parece que o Felipe Neto canta, né? Acho que canta, não tenho certeza. Acho que canta sim, deve cantar, não sei. Se eu estiver falando que ele é cantor aqui, eu tô falando besteira, mas eu posso falar a verdade, eu nem sei o que ele faz. Aliás, eu não sei qual que é a função dele aqui no Brasil. Mas, canta não, né? É blogueiro? É. Então, blogueiro, pois é. Então a função dele é essa, é ser blogueiro. Aí, veja bem, olha pra você ver como é que é o esquema, né? Aí, muitas vezes, os idiotas que estão aqui fora, não, porque quem não pensa tem que chamar de idiota, não tem outro jeito. Eu sinto muito eu falar isso, mas a partir do momento que a pessoa não usa raciocínio, não para pensar, para analisar os fatos, para ver se tem lógica ou não, ele é um idiota. E aí, você vê uma pessoa falando isso aí você acredita nele, porque na sua visão, uma pessoa daquela não vai falar merda. Porque é uma pessoa culta, uma pessoa inteligente. Um jornalista não vai falar um absurdo desse, porque ele não está lá para mentir. Essa é a visão que você tem dele, a respeito da pessoa dele.
deputado, se tá lá, é porque mereceu tá lá, ocupar o cargo que ocupa. É sinal de que ele tem competência para isso, tem instrução para isso. Então você não vai esperar que um deputado fale uma bobageira dessa tão grande. E aí a hora que ele abre a boca para falar, você acredita cegamente nele, porque na sua visão, um cara que usa terno e gravata e camisa branca e fala muito bem, né, se expressa muito bem, não vai falar besteira. Certo? É isso que acontece. Boa tarde.